Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar um pouquinho de como foi esse dia 7 aí da Copa do Mundo, que nós tivemos alguns jogos interessantes, outros jogos não muito interessantes e vamos começar por um que pra mim talvez tenha sido o mais, não mais esperado do dia, porque eu acho que Inglaterra e Croácia era um jogo de maior nível, mas eu pelo menos estava muito na expectativa para Portugal e República Democrática do Congo. E por quê, né? Bom, por um lado, porque Portugal é uma das tidas como possíveis campeãs, né, dessa Copa do Mundo, tá no top 5 da maior parte das pessoas, da maior parte dos rankings, e também pela participação do Cristiano Ronaldo, né? Depois a gente vê todos os grandes jogadores fazendo boas aparições, o que esperar do Cristiano Ronaldo? E ao mesmo tempo também sobre a República Democrática do Congo, que é uma seleção que está participando dessa Copa do Mundo, é tipo assim, é algo muito importante. Foi assim, já adiantando, né, foi o primeiro ponto conquistado pela República Democrática do Congo na história das Copas do Mundo. E isso já diz muito sobre o que tudo representa para esse país, né? Então, assim, eu queria ver como que o Congo ia se comportar em campo e como que Portugal também iria, sendo o amplo favorito para a partida. E no fim das contas foi uma boa partida de futebol, né? Foi uma grande partida de futebol. Acho que todo mundo que viu o jogo como saiu contente, saiu feliz do tempo gasto, né, ali das 2 horinhas para ver a partida. E teve um destaque para mim absoluto para a aplicação tática do Congo na marcação, né, que funcionou durante os 90 minutos. E isso é algo que a gente não está vendo muito nessa Copa. A gente vê muitas seleções defendendo e ali aquela aplicação tática na defesa dos blocos não se movimentarem mais da mesma forma já a partir ali depois da segunda parada de hidratação aos 70, 75 minutos. O Congo foi diferente. Funcionou e funcionou muito bem pelos 90 minutos e não passou muito uma impressão do time estar cansado, né? Ou tá com uma falta de concentração que às vezes afeta times um pouco inferiores que passaram o jogo inteiro se defendendo, no final acabam cedendo espaços e por isso muitas vezes acabam perdendo o jogo também. O Congo foi diferente, isso é uma nota extremamente positiva, né? E a nota negativa, né, em contrapartida, foi Portugal. Portugal deixou muito a desejar no jogo de hoje, foi completamente incapaz de encontrar espaços na marcação forte do Congo e tinha um jogo muito focado em tentar centralizar os passes e todas as tentativas de ataque com o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes, que foram os titulares no meio de campo de hoje. Para tentar encontrar alguma coisa ali, algum passe quebrando linha, enfim, alguma afundada de bola na linha de fundo, só que não rolou. Os dois meio-campistas fizeram um péssimo jogo, né? Principalmente o Bruno Fernandes errou tudo que tentou fazer, o que é impressionante, porque são dois jogadores de altíssima qualidade, mas não funcionaram, e isso deixou o time completamente encaixotado. Não tinha mais ninguém com lucidez para tentar encontrar os atacantes, principalmente o Cristiano Ronaldo, que ficou completamente isolado, muito sozinho, não participou quase que nada do jogo, estava todo momento dentro da área tentando se posicionar da melhor forma para aproveitar um rebote, uma bola aérea, mas não rolou. E aí o Pedro Neto, que era o ponto esquerda, né, da seleção de Portugal, ficou muito sozinho também. E várias vezes dobraram nele e ele acabava perdendo a bola. Mesmo driblando um, chegava outro, tirava a bola dele. Com isso, Portugal simplesmente não funcionou. Tem que ser dito também, né, que rolou uma demora do técnico português para fazer algumas alterações no segundo tempo, né? O técnico Roberto Martinez, que foi já técnico da Bélgica também em outra Copa do Mundo. Mas assim, ele podia ter feito alterações no segundo tempo para mudar um pouco o cenário tático dessa partida, né? Por exemplo, ele tinha no banco Rafael Leão e João Félix, que são atacantes um pouco mais do drible, da jogada rápida, de linha de fundo, para tentar ser mais insinuante. E ele não fez essas alterações, né? O Rafael Leão acabou até entrando mais tarde já na partida e entrou mal também. E o João Félix nem do banco saiu. Então, também tiveram alguns pontos a serem ditos sobre a escalação e alterações. Eu não acredito que esse time titular de Portugal vai permanecer para o resto dessa Copa do Mundo. Já acho que vão ter alterações para tentar abrir um pouco mais o jogo já na próxima partida. Porque Portugal empatando, né? Agora fica numa situação complicada, sabendo que a Colômbia ganhou o jogo agora há pouco do Uzbequistão. Portugal já sai atrás e vai ter que reverter essa situação, né? E o Congo, cara, sai muito feliz com o resultado da partida. É o primeiro ponto conquistado, como eu falei, na história da Copa do Mundo. E isso faz com que o Congo possa sonhar com uma classificação que seria histórica, porque tem o Uzbequistão no grupo, que mostrou alguma competência, mas não tanta assim também. Dá para o Congo ganhar. Com isso, chega a 4 pontos e está virtualmente classificado para a próxima fase, né? Para o mata-mata, que já seria o prêmio de campeão, né? Para o Congo nessa Copa do Mundo. Então, acho que Portugal sai com muitas dúvidas e frustração e o Congo sai extremamente contente do jogo que fez. Na sequência,
a gente teve Inglaterra e Croácia, que era o jogo de maior nível, né, do dia de hoje. E o que a gente viu até foi um jogo de bom nível, sim. Só que, principalmente pelo lado inglês, eu senti a Croácia um pouco abaixo do que eu esperaria, talvez, desse time, que é certo, já tá um pouco mais velho e isso pode também ter cobrado um preço. O primeiro tempo foi um grande primeiro tempo, foi bem disputado entre ambas as equipes. A Inglaterra, que já era previsto, né, teve um amplo domínio das ações, tentava criar as melhores oportunidades e a Croácia se defendia do jeito que sempre se defendeu, muito bem, e tentava ataques rápidos e uma pressão no portador da bola para tentar roubar essa bola numa posição já um pouco melhor para um contra-ataque no mano a mano. E tem que ser dito também que a Inglaterra estava bem dependente do Madueke, né? Se apoiou muito no jogo dele pela ponta direita, porque ele estava bem na partida e conseguindo criar praticamente todas as oportunidades de perigo que a Inglaterra teve no primeiro tempo foram através dos pés do Madueke, né? Então estava tudo girando em torno dele para ter mais velocidade e assertividade na hora de atacar. E o Harry Kane, né? Que não tem jeito. O cara é o matador, ele é o finalizador, o fazedor de gols dessa seleção inglesa já tem muito tempo e não vai deixar de ser assim para essa Copa do Mundo. Nessa partida ele de novo fez gol de pênalti e depois faz o segundo gol num cabeceio completamente sozinho dentro da área, né? Mas que, enfim, posicionamento e muita força, né? Muita técnica na cabeçada para conseguir fazer o segundo gol. Só que também tem que ser dito que a Croácia conseguiu buscar o resultado duas vezes, né? Então a Inglaterra sai na frente, a Croácia empatou. A Inglaterra fez 2-1, a Croácia empatou. E o primeiro tempo acabou 2-2. Sendo que a Croácia não estava fazendo um grande jogo, então fica essa questão para a Inglaterra. Foi um bom resultado no final, um 4-2, porém, eu acho que a defesa inglesa tem algumas lições a tomar dessa partida. Você não pode ser atacado duas vezes e tomar dois gols, né? Isso é um sinal negativo da sua defesa que tem que funcionar melhor. Mas no segundo tempo, a Inglaterra já chegou com o gol relâmpago do Bellingham ali, tipo um minuto e meio de jogo rolando no segundo tempo. E até os 30 minutos ela teve várias chances, voltou bem melhor a Inglaterra, teve várias chances para ampliar o placar e matar o jogo, com o Rice, o Kane, o Bellingham, até o O'Reilly teve oportunidade de gol e perderam todas, né? Alguns chutes para fora e o goleiro da Croácia, o Livakovic, foi muito bem defendendo diversos chutes que foram dados para o gol. E a Croácia estava tentando algum tipo de reação, né? A partir do momento em que ela viu que, pô, tá 3-2. Mas os caras estão perdendo oportunidade. Vai que a gente acha um golzinho aqui, empata o jogo, já seria muito bom para a Croácia. E numa dessas cedeu espaço demais. E aí tomou o golpe de misericórdia, 4-2. Outro ponto que eu acho que é legal da gente comentar aqui é que o Modric foi muito mal, tá? É verdade que ele tá no finzinho da carreira dele, já com 40 e poucos anos, mas se esperava talvez mais um pouco dele, né? Numa partida mais cadenciada, e não foi isso que a gente viu. Além dele ter feito o pênalti, que gerou o primeiro gol da Inglaterra, ele não fez mais nada, cara. Ele completamente apagado, dominado pelo meio de campo inglês. Pode ser que o tempo tenha chegado para ele e ele não consiga mais guiar essa seleção croata para grandes sucessos como fez aí nas últimas duas Copas do Mundo. Seguindo, tivemos o jogo Gana e Panamá. E aí, sendo bem sincero aqui, não tem nem muito o que falar desse jogo. Provavelmente foi o pior jogo da Copa até agora, pelo nível técnico muito abaixo dos dois times. Parecia um jogo assim de 15ª rodada do Brasileirão, parte de baixo da tabela, sabe? Ou talvez até de Série B. Pô, muito pouca lucidez. Os dois times que se preocupam muito mais em defender normalmente do que atacar, estavam jogando um contra o outro, né? Então alguém tinha que atacar. E o Panamá foi quem tomou as rédeas do jogo e tentou, de certa forma, criar jogadas, trabalhar a bola. Porém, peca muito, né? Quando chega ali num ponto do refino técnico, as coisas não funcionam. E foi um jogo de muitos erros, muitos erros. Não foi uma boa qualidade de partida, mas considerando que a gente teve aí 1 bilhão de jogos já e esse foi o primeiro jogo que eu posso dizer que foi meio ruinzinho, né? Valeu também, né? Copa do Mundo também não tem só jogos fantásticos, às vezes tem uma hora ou outra um jogo meio mais ou menos, e foi nesse caso. Só que no final das contas, Gana conseguiu ganhar a partida de 1-0, né? E foi no apagar das luzes, já ali no último minuto dos acréscimos, um contra-ataque, como teve durante o jogo todo, só que conseguiu acertar as jogadas. Talvez o Panamá tenha dado um pouco mais de espaço por cansaço, e Gana consegue cruzamento para dentro da área e um gol que pode mudar completamente a história dessa seleção. Gana vem de um período muito ruim, né? Teve um ciclo para essa Copa do Mundo muito atribulado, troca de técnico, escambau, mas conseguiu vencer um jogo dificílimo contra o Panamá e agora tem 3 pontos, cara. E num grupo com Inglaterra e Croácia,
que é de fato um grupo complicado, um grupo bem difícil, a Croácia não fez um jogo muito brilhante, não. Se Gana conseguir segurar um empate contra a Croácia, se classifica para a próxima fase e já vai ter feito muito mais do que a maior parte das pessoas esperava para Gana. E o Panamá foi punido, né? Foi punido por não ter conseguido criar nada o jogo inteiro. Agora ficou difícil. Ter perdido esse jogo para Gana dificulta muito a vida do Panamá, que eu acho que não vai para lugar nenhum nessa Copa do Mundo. E aí, para fechar, nós tivemos o jogo entre Colômbia e Uzbequistão, que no fim das contas foi um jogo até interessante, né? Considerando que era para a Colômbia dominar de cabo a rabo contra a fraquíssima seleção do Uzbequistão, né? E o Uzbequistão ele veio para se defender. Praticamente só para isso, o intuito era empatar o jogo, que já seria uma vitória certamente, e por isso ele veio numa escalação de 5-4-1, extremamente compacto, reduzindo lá os espaços perto da própria área para conseguir anular ali as jogadas da Colômbia. E isso até funcionou durante um bom tempo, né? A Colômbia ela teve muita dificuldade para quebrar essa defesa do Uzbequistão, esse bloqueio que foi feito, e teve só a primeira chance real de gol aos 30 minutos do primeiro tempo, com uma finalização na trave, que foi machada do Arias pro Luiz Dias, que finalizou, a bola pegou na trave, e aí ficou por isso mesmo. E aos 40 minutos, finalmente, a Colômbia conseguiu furar a defesa do Uzbequistão. Quase seguraram o tempo inteiro, né? Foi uma bola lindíssima enfiada do Luiz Dias nas costas do zagueiro do Uzbequistão. E aí teve a finalização ali, um toque bonito também, gol. E com isso, a Colômbia abre o placar, destrava a defesa e faz com que o Uzbequistão tenha que pensar para o segundo tempo, né? O que fazer? Atacar para tentar buscar esse empate ou defender? Dessa forma, começou o segundo tempo. E o Uzbequistão ele continuou jogando mais ou menos da mesma forma que jogou no primeiro, né? E por isso o jogo ficou bem morno. Porque como ele não agredia muito a Colômbia, ficou um joguinho que a Colômbia ficava lá trocando passe, controlando a bola, não estava tendo muito esforço para fazer o segundo gol também, porque o jogo estava absolutamente controlado, né? E aí por volta dos 60, 65 minutos ali, teve um ataque rápido do Uzbequistão que surgiu do absoluto nada, e isso acabou resultando numa finalização que o goleiro da Colômbia espalmou muito estranha a bola pega no travessão, volta para o meio da área e aí, sozinho, o Fizulaev cabeceou a bola e empatou a partida por um gol histórico também para o Uzbequistão, né? O primeiro gol em Copa do Mundo, então já conta muito para essa seleção. E eu acho que a principal característica desse gol não foi nem a jogada em si do Uzbequistão, foi meio aleatória, mas foi a falta total de comprometimento tático da defesa da Colômbia, cara, que largou o lance. Já estava num ponto que estava todo mundo meio andando, trotando, né? Aquela pegada lá que a gente sabe muito bem, porque já vemos os nossos times fazer várias vezes, né? E aí, numa dessas, o Uzbequistão acertou os passes e ninguém da Colômbia estava concentrado o suficiente para acompanhar a jogada, né? Não sei se não estava esperando também, foram pegos de surpresa pela proatividade do Uzbequistão, só que ninguém acompanhou, os volantes pararam de correr, os zagueiros não acompanharam a bola, enfim, uma jogada muito estranha da defesa da Colômbia, que também é um recado. Na Copa do Mundo, você não pode desconcentrar dessa forma, nem contra adversários mais fracos. Por quê? É verdade que não muito tempo depois aumentou o senso de urgência da Colômbia e chegaram ao segundo gol com o Luiz Dias e depois já no último lance o 3-1 e o jogo acabou 3-1 para a Colômbia, né? Então você fala, não correu perigo nenhum. Mas não é verdade, porque esse gol do Luiz Dias contou com uma ajuda do goleiro do Uzbequistão, que é um goleiro muito contestado por ter muita falha recorrente, né, pela seleção uzbeque. Então assim, contra um adversário extremamente frágil, a Colômbia correu riscos reais de empatar o jogo por uma desconcentração coletiva que é comum de times sul-americanos. A gente vê muito isso nos nossos times brasileiros, clubes, né? Clubes sul-americanos, argentinos, colombianos, enfim, é meio característico dar aquela largada em algum momento se o jogo estiver muito tranquilo. E isso é um perigo, muito perigo. Por quê? A Colômbia ganhou e beleza, mas está num grupo com Portugal, que vai ser um jogo duro, 90 minutos, e com o Congo. Só que o Congo, diferentemente do Uzbequistão, tem muito mais a oferecer. E uma vacilada dessa pode custar muito caro para a Colômbia se acontecer outra vez. Fica essa nota. E para o Uzbequistão, pelo menos conseguiu o primeiro gol em Copas, né? Muito difícil, não deve conseguir somar ponto nenhum, mas está aí. Só de estar na Copa também já é a grande vitória dessa seleção, que é bem abaixo da média, né? Assim como algumas outras estão nessa Copa do Mundo. E com isso, a gente fechou aí o dia 7 da Copa, que foi um dia interessante,
tivemos alguns bons jogos e um jogo meio mais ou menos. E amanhã nós já começamos a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, de novo com os grupos A e B. E destaque para o jogo entre México e Coreia do Sul, que vai ser assim muito interessante o jogo é no México, obviamente, e vai ser um jogo animado pela torcida, fator casa, mas a Coreia do Sul também querendo cravar essa vaga na próxima fase, vai ser muito bom, de bom nível técnico. Os outros 3 jogos talvez fiquem um pouco abaixo, né? Tem Catar e Canadá, que é meio mais ou menos, mas pelo menos tem o fator casa do Canadá, que pode ter uma animação. Temos Suíça e Bósnia, que eu não acho que vai ser grande coisa, e uma República Tcheca e África do Sul que promete competir seriamente com Gana e Panamá pelo título de pior jogo da Copa do Mundo até então. Mas é isso que nós temos, estaremos lá para ver esses jogos também. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, um forte abraço e até a próxima.